É hora de começar mais um vídeo aqui para o projeto Leitura Todo Dia. Eu sou a Aline, por aqui eu falo sobre livros e outras paixões. E a verdade é que eu tinha planejado gravar a meta do mês, por isso eu trazei esse vlog. Não gravei a meta, vai ficar para julho. Então vamos começar a conversar sobre Rebeca, que é a minha leitura em andamento. Eu tô na página 50. Tô gravando essa introdução aqui no trabalho só pra gente ter um pouquinho de variedade aqui nos fundos desse vídeo. Mas quando eu chegar em casa, então eu vou sentar com o livro aqui na frente da câmera e mostrar para vocês a minha edição de sebo e também comentar as primeiras impressões dessa leitura que eu escolhi por causa de A Desconhecida, que foi o vlog de leitura anterior. E aí também quero assistir duas adaptações relacionadas a esse livro, uma do Hitchcock e uma que foi lançada ano passado, se não me engano, na Netflix, uma versão moderna, diríamos assim, dessa obra. Então é isso, essa é a introdução para o nosso vlog de leitura. E a gente se vê na próxima atualização, então, quando eu comentar sobre as primeiras impressões. Segunda e última atualização das primeiras impressões da leitura de Rebeca, da Daphne du Maurier. Eu gravei a introdução desse vídeo comentando que eu ia falar sobre as primeiras impressões das primeiras 50 páginas, mas desde que eu gravei aquela primeira parte, eu li até as páginas 100, aí como ficou naquele meio termo, ontem eu coloquei uma meta, ontem foi dia 15. Ontem eu coloquei uma meta de ler 100 páginas para chegar até a metade desse livro e esse vlog ser da primeira parte, e aí eu consegui cumprir essa meta de leitura. Então, nesse vlog eu vou fazer um apanhado das primeiras impressões e também do avanço da leitura até a metade do enredo de Rebeca. O primeiro ponto que eu quero comentar com vocês que chama logo a atenção é a narrativa em primeira pessoa. As últimas leituras que eu fiz, o estilo de narrativa não me chamou a atenção especialmente, mas nesse livro a narrativa em primeira pessoa é o que realmente coloca o leitor dentro da história da Rebeca. A Daphne du Maurier, ela começa a construir esse enredo intercalando o presente, ou seja, a gente conhece como o personagem e o marido dela estão agora, e ela vai intercalando então alguns momentos do passado para contar como eles se conheceram e como eles se casaram. A Rebeca, que dá nome ao livro, ela não é a narradora da história, ela é a primeira mulher do Maxim, que é o protagonista, e marido da nossa narradora, que o nome dela não é citado muitas vezes, pelo menos nesse primeiro trecho que eu li, não é citado, por isso que eu vou comentar sempre ela aqui como a protagonista ou a narradora. Outra coisa interessante que no começo do livro parece que não vai ser algo significativo, mas no momento em que eu tô agora na metade da história começa a se mostrar bem pertinente é a diferença tanto de idade quanto de classe social desses dois personagens, né? O Maxim, que é o protagonista, ele tem cerca de 42 anos, ele é de uma família nobre da Inglaterra, enquanto a nossa narradora é uma jovem aí de 21 anos, e eles se conhecem porque ela é uma espécie de cuidadora aí de uma mulher mais velha, uma acompanhante. Então eles estão em um hotel em Monte Carlo, e é assim que os dois protagonistas se conhecem. Então eles têm um feedback aí, um estilo de vida bem diferente um do outro. E durante essa primeira parte tem aí um tom de mistério bem interessante, porque se sabe que essa mulher, Rebeca, ex-mulher do Maxim, morreu, né? Na verdade ele é viúvo, mas não se sabe muito sobre as circunstâncias em que isso aconteceu. Isso é um dos mistérios da etapa inicial do livro e segue até o momento em que eu tô. Então o Maxim não fala muito sobre o passado, ele parece meio querer encerrar essa etapa da vida dele junto com a morte da Rebeca. E isso causa para nossa protagonista uma série de incômodos, porque ela não entende muito bem algumas coisas que ficam pairando ali no pano de fundo da história. Basicamente, essas eram as primeiras impressões que eu anotei aqui das primeiras 50 páginas para comentar com vocês. E como eu cheguei na página 202, que é o fim do capítulo 15, né? O fim do capítulo 15, isso eu vou começar agora o capítulo 16. Eu tô bem no meio dessa história, então eu vou complementar algumas considerações, então, para encerrar essa primeira parte das impressões do vídeo da Rebeca. Bom, uma coisa muito interessante nesse livro é que a mansão, né, a mansão do Maxim, ela é basicamente um protagonista da história também, Manderley.
E quando eles saem do estrangeiro, eles se conhecem em Monte Carlo, eles se casam fora, né, sem a família de nenhum deles, a protagonista nem família tem, na verdade. Quando eles voltam para Manderley, a relação deles como casal muda completamente. Então não é a mesma dinâmica que eles tinham viajando no estrangeiro, de quando eles voltam para a rotina que até então é a rotina conhecida do Maxim. Então ela se sente desde o início uma estrangeira na própria casa. Outra coisa que aumenta, né, com o decorrer do enredo é o tom sombrio. É uma espécie de mistério que é basicamente um realismo fantástico por conta da presença da Rebecca ser ainda muito constante. Esse é todo o ponto-chave do enredo desse livro até aqui. Então, quando a nossa protagonista chega na mansão, ela realmente percebe que a Rebecca ainda está muito viva ali. Toda aquela casa, toda a decoração, tudo que se tem lembrança daquela vida, daquela mansão, do próprio Maxim, tem a ver com a Rebecca. Então é quase impossível ela não se comparar, e as pessoas que ela conhece por conta das obrigações sociais como mulher do Maxim também a comparem com a Rebecca. Mesmo não sabendo muito sobre como essa mulher ela era, mesmo assim as comparações são constantes e isso começa a minar o psicológico da personagem, que eu acredito que no ponto em que eu tô daqui em diante, isso vai ser realmente o tom principal do enredo, como a presença da Rebecca na vida das pessoas e naquela mansão vai afetar o relacionamento da personagem principal com o seu marido e do próprio psicológico dela. O Maxim se mostra uma pessoa bem diferente na casa do homem que ela conheceu. Ela ainda percebe alguns traços, né, desse homem que ela viu lá no estrangeiro nas férias, mas no geral ela começa a perceber umas nuances antes escondidas, né, até porque eles se conheceram e em pouco tempo se casaram. Então ela vai descobrir um pouco mais sobre a vida dele, sobre todas as pessoas daquela mansão, os empregados, os agregados, tudo quando ela chega em Manderley. A diferença dos dois mundos do casal também se acentua aqui conforme ela vai conhecendo as outras pessoas da nobreza e vão a comparando com a Rebecca. Ela vai contando que não teve nenhuma daquelas experiências, né, de pessoas ricas, eu digo no sentido das atrações esportivas, das ações culturais. Então ela não teve nada disso, ela não se vê nesse mundo, ela não se sente, né, muito acolhida por ali. E muitos segredos que cercam a mansão começam aos pouquinhos ser desvendados. Esse é um ponto interessante do enredo também. Nesse trecho da história em que eu tô, a gente tá realmente acompanhando esse trecho do passado da vida da personagem. Em alguns momentos a Daphne du Maurier coloca ali alguma fala dela que dá a entender que a gente tá acompanhando essa história do presente, né? E ela tá retratando a vida dela do passado, mas no geral outro ponto interessante da distribuição do enredo nesse momento, né, no meio da história, é que a autora ela vai colocando algumas pequenas pistas sobre a personalidade da Rebecca, pontos de vista de pessoas distintas, pessoas que admiraram essa mulher e pessoas que não admiraram ela tanto assim. Começa a dar algumas pistas, mas a protagonista, mesmo assim, por não saber o que aconteceu no passado, ela não consegue ligar essas peças, e eu, como leitora, também não consegui desvendar muitas pistas ainda. Dá para montar aí algum pequeno quebra-cabeça já da personalidade ambígua dessa mulher, isso sim, mas o que ela fez e como ela era ainda não dá para saber. E também não dá para entender por que a presença dela, mesmo após a morte, e há mais de um ano, ainda é tão presente ali para as pessoas daquele lugar. Então, provavelmente, esse vai ser todo o dilema da segunda metade e do trecho final do livro, que eu vou continuar contando para vocês na segunda parte desse vlog. Então, para quem quiser saber mais sobre Rebecca, eu vou tentar, sem dar muito spoilers, vou tentar não dar spoilers desse enredo. No próximo vídeo a gente continua também com duas adaptações aí na lista para assistir, porque esse livro está aqui no blog de leitura e também faz parte do desafio Livros e Seus Filmes. Para quem quiser saber mais sobre esse projeto, eu vou deixar o link do post, né, do marcador do desafio Livros e Seus Filmes aqui embaixo no bloco de informações. Então, basicamente é isso. Falei bastante sobre a primeira parte do enredo de Rebecca. Quem já leu, comenta aqui embaixo. Quem ainda não leu, mas assistiu algum dos filmes inspirados nessa obra, também pode comentar aqui como foi essa experiência. E a gente volta então, eu volto na verdade, a falar sobre esse livro na segunda parte desse vlog de leitura. Até a próxima!